Olá, eu sou a professora Maria Helena dos Santos Fonseca, tenho graduação em Pedagogia, estudos adicionais em Deficiência Intelectual e especialização em Neuropsicopedagogia e Psicanálise. Eu estou aqui hoje para apresentar o plano de atendimento especializado para um estudante da educação especial, que possui como diagnóstico a deficiência intelectual. Este aluno, JP, está matriculado no sexto ano do ensino fundamental e traz uma defasagem significativa dos anos anteriores. Para o desenvolvimento desse plano, eu analisei o estudo de caso do aluno a partir de sondagens realizadas e percebidas pelos professores das disciplinas de sala de aula, as quais apontaram as defasagens do aluno. O aluno, quanto à avaliação pedagógica, ele demonstra nas habilidades de leitura e escrita grandes dificuldades, com pouca fluência, ritmo lento, sem flexões e não respeita as pontuações. Demonstra dificuldade na interpretação de textos, necessitando de auxílio na sua compreensão. Na escrita, não apresenta coesão e coerência, dificultando a organização desse texto, e ainda apresenta alguns erros ortográficos. Nas habilidades aritméticas, ele apresenta dificuldade na realização de operações que envolvam a multiplicação e divisão, e ainda dificuldades na interpretação e resolução de situações-problemas. Também analisando os aspectos sociais e psicoafetivos, foi observado que JP não possui um autocontrole nas suas ações e atitudes em sala de aula, pois apresenta um comportamento agitado, levantando do lugar em momentos que deveria estar sentado, com pouca socialização com os colegas. No entanto, ele conversa bastante durante as aulas e participando das mesmas de forma parcial, pois não conclui as atividades propostas. Se distrai muitas vezes com estímulos externos e alheios à sua tarefa, o que demonstra que não está concentrando-se para a sua execução, ou executando de forma muito lenta, com dificuldade de compreensão nas explicações, bem como apresenta desorganização e falta de cuidado com seus pertences. Vamos lá então falar do plano de atendimento planejado para esse aluno? Começamos pelo cronograma de atendimento. O atendimento ele será individual e em grupo, sendo os individuais na segunda e quarta-feira de 50 minutos cada um. E os atendimentos em grupo, eu escolhi a sexta-feira, em 2 aulas seguidas de 50 minutos cada. Os objetivos aqui, eles foram observados em termos curriculares e adequados à possibilidade do estudante. Como os conteúdos estão defasados para a sua idade séria, percebe-se que há lacunas significativas frente a habilidades do domínio cognitivo dentro da taxonomia de Bloom. Foram identificadas nos campos de entender. Desta forma, o plano partirá desses níveis de complexidade para a JP. No domínio afetivo, o estudante encontra-se no campo da resposta, lacunas essas percebidas diante da não execução das atividades em sala de aula, pois ele demora para fazer e nem sempre ele conclui as atividades propostas, ressaltando que avaliar resultados e redirecionar as propostas é muito importante e ela será necessário sempre. É importante pensar que as atividades propostas ao estudante, além de sanar suas dificuldades, elas precisam vir de encontro ao estabelecimento do interesse do mesmo em executar, pois muitas vezes o desinteresse surge frente a não saber executar as atividades propostas em sala de aula. Haja visto que ele está com os conteúdos defasados para a idade séria. Por isso, estamos planejando e propondo atividades para a JP que se aproximem ao máximo dos seus conhecimentos prévios. As metodologias e atividades escolhidas aqui para a leitura, para que o processo do ato de ler seja revisto, treinando leitura de palavras, frases curtas, respeitando o ritmo, numa velocidade adequada, podendo se utilizar do word wall, mas também do lince de leitura e da maratona de leitura. São 2 jogos que foram feitos especificamente para esse fim, que descrevem oralmente o significado das palavras e frases lidas, que o aluno possa associar as frases lidas à cena e o significado dessa cena dentro do jogo maratona de leitura. Ele pode utilizar-se da ampulheta para controle de tempo, para que esse estudante perceba os seus avanços. No minuto anterior ele leu em 30 segundos, depois ele conseguiu ler em 15 segundos, depois ele conseguiu ler em 10 segundos, para que ele controle os seus avanços. Ler a palavra sorteada no lince de leitura e encontrar o mais rápido possível a palavra no tabuleiro.
Assim, marca ponto quem encontrar primeiro. Estimula o aluno a competir e aprender. Treinar movimentos sacádicos de olhos, bem como processamento visual, orientação espacial, que são pré-requisitos importantes para que a velocidade de leitura seja adquirida e que estão defasados em JP. O jogo Lince de Leitura trabalha todos esses objetivos. Gradativamente, é importante aumentar a complexidade das atividades, conforme o estudante for adquirindo novas habilidades. A utilização do word wall, bem como do lince de leitura e a maratona de leitura são essenciais para que esse aluno possua interesse em aprender. Para a interpretação e escrita, também utilizaremos o jogo Mapa de Ideias, tanto para a interpretação quanto para a produção textual. Primeiramente, dentro do jogo Mapa de Ideias, o aluno terá que interpretar cada cena escolhida para ele. Vai ordenar essas cenas na ordem dos acontecimentos, dos fatos. Deverá falar sobre cada cena na oralidade e, posteriormente, com as dicas dadas pelo jogo, ele vai escrever um verbo para cada cena. Depois, uma frase para cada verbo. E, posteriormente, ele estica essa frase, transformando-a num parágrafo, detalhando o acontecimento, dando nome às pessoas, lugares, o que estão fazendo, etc. Sabemos que, para a JP, essa produção textual é muito dificultosa. O mapa de ideias vai auxiliar no desenvolvimento da criatividade dele, bem como a produção da escrita com coerência e coesão. Ao fim da tarefa, o aluno ele faz a leitura da sua produção textual. E caso ele não consiga sozinho perceber os erros ortográficos, o professor apontará esses erros existentes em cada linha, não mostrando onde que o erro está, mas colocando um X para cada erro na linha. Exemplo, se na linha 1 tem um erro, o professor vai colocar um X no início da linha e o aluno, ganhando autonomia de correção própria, ele mesmo vai conseguir corrigir e perceber esses erros gradativamente. Para a aritmética, nós introduziremos desafios do cotidiano para que a criança interprete e consiga solucionar cada problema. Como, por exemplo, uma situação do dia a dia que poderia ocorrer. O que você faria, JP, se sua mãe costuma levá-lo à escola todos os dias? Você mora longe da escola, a cerca de 5 quilômetros. Dessa forma, não tem como você retornar a pé. No horário de ir embora, todos os alunos já saíram. Sua mãe ainda não chegou. O que você faria, JP? Para colocar esse aluno a refletir sobre uma situação, problema que poderia ser real. Depois, essas situações reais vão auxiliar esse aluno a concretizar os aspectos e a chegar a uma solução. Posteriormente, poderá-se introduzir os desafios matemáticos que estejam dentro da capacidade do educando e ir aumentando a complexidade conforme ele consiga acompanhar o processo. Ou seja, conseguir interpretar que tipo de operação aritmética ele poderá utilizar para cada solução, para que haja solução de cada desafio proposto. Para trabalhar tais aspectos, poderão ser realizados jogos como dominó, bingos, word wall, o que você faria e várias outras mídias. Em conjunto com o professor da sala de aula, de cada disciplina, a equipe pedagógica, os pais, um trabalho colaborativo com toda essas pessoas da comunidade escolar é muito importante, para que sejam planejadas ações importantes como adequações físicas e atitudinais. No caso do aluno JP, bem como atividades utilizando jogos, mídias e outras, as quais podem ser em grupos menores ou planejados para toda a sala de aula. Dessa forma, vai estimular a interação e a participação do estudante de forma efetiva. Para esse trabalho colaborativo, é muito importante que haja adequações do currículo e também adequações do ambiente escolar, também adaptações de atividades e avaliações. É importante trazer o aluno para perto do professor. É importante afastar da janela e porta para que fique longe dos estímulos externos, os quais podem chamar a atenção desse aluno. É importante que os professores possam reforçar positivamente o aluno a cada realização efetiva, utilizando-se de elogios, notas, interação positiva, dado que dificilmente esse aluno será elogiado pelo seu comportamento, o que causa revolta e pode muitas vezes ser um gatilho para birra, que pode o mesmo realizar na tentativa de chamar a atenção, já que positivamente ele não está conseguindo. É válido ressaltar que o problema com a autoestima é um fator mais arrasador para o sujeito,
Portanto, eu insisto que o elogio é muito benéfico e dessa forma é muito importante evidenciar o que ele faz de correto e não evidenciar os fracassos. Construir a agenda do aluno para contribuir na organização e comunicação entre escola e família. Alunos com dificuldade de aprendizagem e comportamento agitado, como no caso do JP, geralmente não funcionam sob pressão. É necessário estabelecer alguns combinados, rotinas, regras, limites, propor uma programação diária e tentar cumprir com essa programação. Se possível, além de falar expositivamente o conteúdo, que o professor possa colocar cartaz no quadro, papéis, de forma que fique visivelmente disponível a esse aluno. É importante que, em caso de mudanças ou situações que fogem à rotina do dia a dia, os alunos sejam comunicados previamente. Retirar objetos desnecessários da carteira, perguntar à criança no que pode ajudar, usar reforço positivo, fracionar a carga de trabalho total para esse aluno, buscar apoio familiar através de investigações das particularidades e interesses do aluno e adequá-los às atividades de sala de aula. Sugerir a psicoeducação dos colegas em termos de compreensão, empatia e inclusão frente ao diagnóstico. Esse trabalho colaborativo é essencial para que o avanço do aluno seja efetivo na sua aprendizagem.